Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos mais este final de semana. Depois de 2 semanas, direto, sem gravação, por conta das nossas festas da nossa paróquia, eu não consegui realizar, os vídeos, então eu já estava com muita saudade de cada um de vocês. Então Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Hoje a igreja celebra o 17º domingo do tempo comum, então abra o seu coração. Permita que a palavra de Deus não só entre nos seus ouvidos, mas na sua vida, na sua alma, no seu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá nos fins dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se tornar discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos estarmos aqui nesse 17º domingo do tempo comum. Hoje também celebramos o Dia Mundial dos Avós, das pessoas idosas. Então que possamos rezar por todos os nossos avós, pessoas idosas que necessitam de ajuda, que possamos amar, respeitar essas pessoas. Infelizmente é triste quando nós vemos, as pessoas que maltratam pessoas idosas, Então que possamos respeitar essas pessoas, rezar por elas, E sempre que possível estarmos juntos dessas pessoas, rezando, levando a palavra de Deus, conversando. Muitas vezes essa pessoa só quer uma conversa, só quer um diálogo. Às vezes, como não tem possibilidade de sair de casa, fica muito tempo em casa, então essa pessoa necessita, de uma conversa. Então rezemos por todos os avós, por todas as pessoas idosas, que o Papai do Céu possa proteger, dar força, saúde para cada uma delas, Hoje nós estamos vivenciando então algo muito importante desse evangelho, e eu vou dizer que nós estamos aqui encerrando o capítulo 13 de São Mateus. Durante esses 2 finais de semana que eu estive ausente, no YouTube, porém estive presencial, nas coisas de Deus. Então eu acompanhei também de fato as leituras, e a gente vê muito nesses 2 finais de semana falado sobre o agricultor, sobre o terreno, sobre a semente que caiu, algumas sementes caíram em terra na beira do caminho, nos espinhos, em terra boa. Depois, no último final de semana agora, falou sobre que enquanto o agricultor está dormindo, ali o inimigo vem e semeia joio, junto ao trigo. Quer dizer, mostrando as parábolas, mostrando a importância de nós, de fato, permitir que essa palavra de Deus entre no nosso coração, seja um instrumento maravilhoso, que possa não cair nos lados, mas sim na nossa vida, no centro da nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Eu preciso permitir que essa palavra de Deus esteja na minha vida, para assim dar frutos,
De fato é exatamente isso. E para encerrar esse capítulo, 13 de São Mateus, Jesus conta aqui parábolas maravilhosas, mostrando para nós, de fato, falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Quem é o reino dos céus? Nós queremos buscar o reino dos céus, Onde eu encontro o reino dos céus? E aí Jesus compara algo tão maravilhoso, tão belo, tão bonito, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra, mantém escondido, cheio de alegria, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Então vamos imaginar assim, ele encontrou o tesouro. E não pelo fato de achar que ele escondeu, manter escondido, não o fato de manter só para si. Mas eu quero que você coloque algo assim agora. Eu encontrei o tesouro e eu não quero perder esse tesouro. Eu encontrei o tesouro e eu quero manter esse tesouro em mim, guardado em mim. Meus queridos irmãos e irmãs, por que eu falo isso? Porque esse tesouro é o próprio Jesus. Esse tesouro, o reino dos céus, é Jesus Cristo. Quando nós falamos então o reino de Deus, reino dos céus, é o próprio Jesus Cristo. Se nós queremos estar junto de Deus, queremos estar nesse reino dos céus, é como esse tesouro. Quando ele encontrou o tesouro, tudo que ele tinha, ele desfez, vendeu para comprar esse tesouro, esse terreno, para que ele continuasse lá. Aí a segunda parábola, ele fala, o reino dos céus também é como um comprador, aquele que está procurando, Porque esse aqui, o reino dos céus, é como um tesouro escondido, esse não estava procurando e encontrou. E esse aqui é como um comprador que procura a pedra preciosa, e como é difícil encontrarmos, alguma coisa preciosa, E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas ainda não estão procurando Jesus? Muitas vezes encontra Jesus. Tem esse encontro, assim como Paulo teve a caminho, Nós lembramos da estrada, E Paulo encontrou Jesus. Mas não fisicamente, mas ouviu a palavra, ouviu a voz. Cai do cavalo, nós sabemos dessa história. E ele se transforma. Ele encontrou o que era precioso. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós temos esse encontro com Jesus, com Deus, o reino dos céus, com Deus, Jesus, quando nós encontramos, não há mais nada nesse mundo que eu queira, a não ser estar com Ele. E aí eu preciso, de fato, falar algo importante para vocês. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu encontrei Jesus? Hoje eu quero que, de fato, durante esta semana que nós estamos vivenciando, que possamos colocar em nosso coração, se nós encontramos Jesus, se de fato eu encontrei o tesouro perdido, se eu encontrei esse tesouro, essa riqueza da minha vida, qual é a sua maior riqueza? Eu tenho que me perguntar se de fato eu amo a Deus sobre todas as coisas. E é de verdade, isso não é uma pergunta que a gente vai apontar o dedo, julgar, mas é você colocar em seu coração. Será que de fato esse é o bem mais precioso que eu tenho? Eu vou dizer hoje para você. Se você hoje acha que ama a Deus, porém, qualquer coisa que acontece você troca, você deixa Deus de lado, você não ama a Deus. Você ainda não encontrou essa pedra preciosa, você ainda não encontrou o tesouro. Agora, se você não deixa essa pedra preciosa, se independente do que aconteça, você está junto com essa pedra que é Jesus, esse tesouro, você encontrou a pedra preciosa, você encontrou Jesus Cristo, você encontrou o reino dos céus. Agora, se chegou alguém em casa
Eu estava pronto para ir à missa. Eu estava pronto para ouvir a palavra de Deus, né? E essa pessoa chegou em casa e eu desisti, eu não encontrei o tesouro. Se eu estava pronto para ir em casa, minha filha, minha esposa, meu marido, enfim, alguém da família, né? Não vamos passear, vamos sair, vamos, né? E eu já disse isso algumas vezes, que é importantíssimo, a gente necessita, né? Mas se você trocar Jesus por qualquer outra coisa, nós não encontramos. Não adianta nós não encontramos o tesouro. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, e quem já encontrou sabe muito bem do que eu estou falando, nós não conseguimos largar esse tesouro. Nós não conseguimos largar esse tesouro. Nós não conseguimos ficar sem o reino dos céus. Eu quero estar o tempo todo. É essa a pergunta hoje. Você, de fato, encontrou o reino dos céus? Você, de fato, encontrou o tesouro? O que é o tesouro na sua vida? De fato, são as coisas terrenas? É o tesouro realmente financeiro? É a família? Porque, vou dizer novamente, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo o meu filho primeiro, a minha filha, se eu amo a minha esposa, o meu marido primeiro, se eu amo o meu cachorro primeiro, enfim, se eu amo qualquer coisa, eu não encontrei o tesouro. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que viver primeiro para Deus. Eu tenho que ir em busca. Eu tenho que estar junto de Deus. E aí, pode ter certeza que nós vamos vender tudo que nós temos, porque nada mais importa. O que é importante é o reino dos céus, é estar junto de Jesus. Essa é a pergunta. Então faça em seu coração, coloque em sua vida o que tem sido tesouro na minha vida. Não é fácil. E Jesus nunca disse que seria. Por isso, aproveite esta semana para meditar de fato. Aonde eu estou colocando esse tesouro? Aonde eu estou escondendo esse tesouro? Aonde está essa pedra preciosa na minha vida? Nas coisas terrenas ou nas coisas de Deus? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Para mim sempre é um prazer, com muito amor e carinho, falar de Deus. Talvez na simplicidade, com um gesto sempre de amor, né? Tentando trazer um pouquinho a palavra de Deus. Quando eu não estou junto com vocês, eu sinto muita falta, né? Foi 2 semanas de muita correria, mas graças a Deus, aqueles que estiveram, que participaram, viu o quanto foi maravilhoso. Então, uma eterna gratidão a todos vocês que puderam vivenciar essa grande festa da nossa paróquia, né? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.